Oi, gente, bom dia. Quanto tempo faz que eu não falo com vocês? Eita, nossa, gente, eu tava com saudade de falar com vocês, viu? Vocês estão bem? Como é que vocês estão? Deixa no chat aí um comentário, Hoje nós vamos ler um artigo que eu escrevi no Diário do Comércio, 29 de janeiro de 2007. O título é Autoridade Religiosa do Mal. Vamos então para a leitura, pessoal. Neste momento, a diretoria da PETA, People for the Ethical Treatment of Animals, empombadíssima ONG, que em nome dos direitos dos animais diz horrores das pessoas que comem carne, usa casaco de pele ou vão ao circo. Ela está sendo processada pela matança de milhares de gatos e cachorros. Funcionários da organização recolheram os bichos em depósitos públicos, dizendo que iam arranjar famílias para adotá-los. O pessoal dos depósitos nem pensou em duvidar dos agentes de uma instituição famosa e politicamente correta. Dias depois, pessoal, os homens da PETA foram surpreendidos jogando os cadáveres de 14.400 animais num terreno baldio e em sacos de lixo. Leia a história completa. Ela está em www.petakill, com K-I-L-L, viu, pessoal? S Animals, com L-S no final, .com. Também neste momento, os remanescentes do Khmer Vermelho, a organização genocida liderada pelo famigerado Pol Pot, estão sendo julgados por um tribunal em Phnom Penh, Camboja, depois de tudo que a bondosa ONU fez para os livrá-lo de tão desumano constrangimento. Esses terroristas chegaram ao poder com a ajuda de milhões de jovens militantes americanos e europeus, que, manipulados por uma rede de organizações esquerdistas e um exército de popstars das artes e letras, marcharam pela paz nos anos 60, que lindo, sob lindos pretextos idealistas e humanitários, forçando os Estados Unidos a desistir de uma guerra vitoriosa, sair do Vietnã do Sul e deixar o caminho livre para que os comunistas armados pela China invadissem esse país e o vizinho Camboja. Bom, resultado do massacre: 3 milhões de civis mortos, mais de 3 vezes o total das vítimas da guerra. Leia a história completa em Triumph Forsaken, The Vietnam War, 1954 a 65, de Mark Moyar. Ele foi impresso pela Cambridge University Press, 2006. Bem, o paralelo entre a matança de animais e a de seres humanos não é fortuito. Em ambos os casos, um discurso atraente, condensado de slogans de grande impacto, repetido ad nauseam pela mídia, recobriu com o manto do prestígio moral uma gangue de sociopatas e assassinos, criminalizando os que se opunham aos seus planos macabros e transformando cidadãos inocentes em cúmplices daquilo que existe de pior no mundo. O fundo ideológico, gente, nas duas ocasiões é o mesmo, porra. A inversão revolucionária dos sentimentos morais, a imposição do mal em nome do bem, cacete. Educado nos princípios do relativismo que entrou na moda quando eu era adolescente, embora os adolescentes de hoje acreditem ser os primeiros a tomar conhecimento dele. Demorei muito para descobrir por experiência e tive enorme dificuldade de admitir, confesso, que no mundo há pessoas muito boas e pessoas muito más, separada por um abismo irredutível. Hoje em dia, quem quer que proclame em alta voz a existência dessa diferença, que salta aos olhos na vida diária,
é imediatamente acusado de maniqueísmo. Mas isso não é senão uma inversão a mais, pois o maniqueísmo, historicamente, consiste em equalizar o bem e o mal como princípios, porra, neutralizando a diferença de valor que os separa. Hã? Eu não sou covarde o bastante para me abster de dizer coisas como as vejo, só por medo de uma rotulação pejorativa cuja falsidade já se revela na própria semântica do termo. Hã? Bem, mais doloroso ainda é discutir que todos os mestres, pensadores e líderes políticos que encarnavam os ideais pomposamente alardeados pela militância intelectual esquerdista, todos, sem exceção, pertenciam inequivocadamente à segunda categoria. Quem quer que estude as vidas de cada um deles descobrirá que Voltaire, Diderot, Jean-Jacques Rousseau, Sade, Karl Marx, Tolstói, Bertold Brecht, Lenin, Stalin, Fidel Castro, Che Guevara, Mao Tse-tung, Bertrand Russell, Jean-Paul Sartre, Max Horkheimer, Theodor Adorno, George Lukács, Antônio Gramsci, Lilian Hellman, Michel Foucault, Louis Althusser, Norman Mailer, Noam Chomsky e tutti quanti foram indivíduos sádicos, obsessivamente mentirosos, aproveitadores cínicos, vaidosos até a demência, pessoal, desprovido de qualquer sentimento moral superior e de qualquer boa intenção, por mais mínima que fosse, exceto talvez no sentido de usar as palavras mais nobres para nomear os atos mais torpes. Muitos cometeram os assassinatos pessoalmente, sem jamais demonstrar remorso. Outros foram estupradores ou exploradores de mulheres, opressores vis de seus empregados, agressores de suas esposas e filhos. Outros orgulhosamente pedófilos. Em suma, o panteão dos ídolos do esquerdismo universal era uma galeria de deformidades morais de fazer inveja à lista de vilões da literatura universal. De fato, não se encontrará entre os personagens de Shakespeare, Balzac, Dostoiévski e demais clássicos nenhum que se compare em malícia e crueldade a um Stalin, a um Hitler, a um Mao Tse-tung. Um dos motivos da crise permanente do gênero romance no século XX foi precisamente o fato de que a maldade real ultrapassou a imaginação dos ficcionistas. Bem, em contrapartida, os representantes das correntes opostas, conservadores ou reacionários, conforme fui descobrindo com ainda maior surpresa, eram quase invariavelmente seres humanos de alta qualidade moral, atestada não só na idoneidade do seu trabalho intelectual, onde nada se encontrará das fraudes monstruosas perpetradas por um Voltaire, um Diderot ou um Karl Marx, mas também nas circunstâncias do cotidiano e nos testes mais vigorosos da existência. Dificilmente, gente, se encontrará algum capítulo vergonhoso na bibliografia de Pascal, de Leibniz, de Bossuet, de Donoso Cortés, de Joseph Maistre, de John Henry Newman, Edmund Burke, de Vladimir Soloviev, de Nikolai Bardiev, de Alexis Tocqueville, de Edmund Husserl, de Ludwig von Mises, de Benjamin Disraeli, de Russell Kirk, de Xavier Zubiri, Louis Lavelle, Garrigou Lagrange, de Joseph Marichal, de Victor Frankl, de Marcel Descartes e de tantos outros. Ao contrário, essas vidas transbordavam de exemplos de grandeza, generosidade, coragem, humildade, porra. E mesmo aqueles que reconhecidamente pecaram, como Dostoiévski, Winston Churchill, Charles Gaulle, Ronald Reagan e Maurice Barrès, jamais ostentaram orgulho disso, como um Rousseau ou um Brecht. Nem muito menos trataram de encobrir suas vergonhas com uma engenhosa teia de mentiras autolisonjeiras, como fizeram Voltaire e Diderot.
para levar a comparação até suas últimas consequências, até os mais notórios ditadores reacionários, Franco, Salazar e Pinochet, com todos os crimes políticos que cometeram, mantiveram em suas vidas pessoais um padrão de moralidade incomparavelmente mais elevado que a dos tiranos revolucionários. Bom, pelo menos não mandavam matar os seus mais próximos amigos e companheiros de luta, hein? Como Stalin, Hitler e Fidel Castro. Nem estupravam garotas menores de idade, como fazia Mao Tse-tung, porra! Por favor, não me entenda mal, pessoal. Ah, é claro, um bom número de patifes entre os escritores e, sobretudo, dos políticos de direita, e os descobriremos facilmente, viu? Se alargarmos o espectro em exame para abranger os de médio e pequeno porte. Mas uma comparação entre os personagens maximamente influentes dos dois campos, não é possível deixar de notar a superioridade moral dos direitistas e a ausência completa de um só tipo moralmente bom entre os esquerdistas. São todos mal, pessoal, sem exceção, porra. À medida que eu fui acumulando leituras e o conhecimento das bibliografias dos autores lidos, eu não tive mais como escapar da conclusão. Era impossível que o estofo moral desses dois grupos não se refletisse de algum modo nas suas ideias. Ideias, afinal, não são formas platônicas pairando em abstrato na eternidade. São atos da inteligência humana, são reações de pessoas de carne e osso a situações concretas e são expressões de seus desejos, seus temores e ambições. Havia, por outro lado, pessoal, o teste evangélico, os frutos, tá certo? A ideia dos grandes gurus revolucionários não tinha produzido por toda parte senão devastação e morte em proporção jamais vistas ao longo de toda a história anterior, e nem de longe comparável a qualquer malefício que pudesse algum dia ter resultado das ideias conservadoras. Só a Revolução Francesa matou em um ano 10 vezes mais gente que a Inquisição Espanhola em 4 séculos, cacete. Bom, feito as contas e argumentando, até mesmo excluindo o nazismo da tradição revolucionária a que inequivocadamente pertence, os regimes inspirados nas ideias desses gurus superaram em número absoluto de vítimas não só o total dos morticínios anteriormente ocorridos em todas as civilizações conhecidas, mas também as taxas de óbitos registradas em todas as epidemias, terremotos e furacões do século XX. Mesmo considerando só do ponto de vista quantitativo, o ideal revolucionário, enfim, foi o maior flagelo que já se abateu sobre toda a espécie humana, tá certo? Mesmo que olhássemos em pensadores reacionários, só pelo mal que possam ter provocado voluntário ou involuntariamente, seus feitos no conjunto não poderia jamais competir nem de longe com essa pretória cósmica do sangrento e do macabro, que é o currículo vitae dos mestres da revolução. Gente, se ideias nascidas de almas disformes proliferaram em consequências nefastas, seria absolutamente imbecil teimar em ver nisso um mero acúmulo de coincidências, porra. Que teria de ser ele próprio a coincidência das coincidências, o mais inexplicável mistério da história humana. Ora, porra, é claro que não tem sentido refutar ideias, alegando a má qualidade humana de seus autores. Elas têm de ser examinadas em si mesmas e submetidas ao teste da realidade, não da moral, porra! Mas também não tem sentido confundir o exame crítico das consciências e da veracidade fática das ideias com a compreensão do seu significado histórico, do papel que exercem no desenrolar dos acontecimentos. Neste último caso, simplesmente a afirmação em si
em si mesma óbvia, de que as más intenções de homens perversos produzem geralmente efeitos malignos. Bom, isso é amplamente confirmado pelos exemplos citados, né? E essa confirmação pouco ou nada tem a ver, logicamente, com o problema de que essas informações se realizaram por meio de erros filosóficos científicos ou de verdades colocadas a seu serviço do mal. Dito de outro modo, gente, a condenação radical de que as obras desses homens merecem desde o ponto de vista moral é independente da crítica lógica da veracidade ou falsidade parcial ou total de suas teorias. E esta é independente daquela. Olha, estou avisando isto porque sei que infalivelmente aparecerão os espertinhos de sempre, alegando que eu estou refutando teoria por meio de argumentos ad hominem. Alegação que passa longe do assunto que eu estou discutindo aqui. Mas, por outro lado, tudo isso não quer dizer que, fora de qualquer intenção de julgamento moral, aquelas ideias já não tenham sido bastante examinadas desde o ponto de vista lógico-crítico, nem que tenham se saído muito bem no exame. Teorias como o contrato social de Rousseau, a mais-valia de Marx, a consciência possível de Lukács, a personalidade autoritária de Max Horkheimer, etc., já viraram poeira cósmica no laboratório crítico e hoje só sobrevivem como capítulos exemplares na história da pseudociência universal. Não é preciso nenhum argumento ad hominem para dar cabo do que já está morto, porra. É quase inevitável que a visão de tamanha miséria intelectual, somada à baixeza moral das intenções e à natureza catastrófica dos feitos, acabe por suscitar a pergunta: como foi possível que ideias tão inconsistentes, tão maldosas, tão desastradas, tenham adquirido autoridade moral de que ainda desfrutam nos setores nominalmente mais cultos da população, porra? Ai, a resposta é longa e eu só posso aqui fornecê-la em abreviatura, A origem do fenômeno, remonta à mutação do senso histórico, sobrevinda por ocasião das revoluções messiânicas, nas quais falei no artigo anterior. Até então, a estrutura do tempo histórico era geralmente compreendida no Ocidente segundo a distinção augustiana das suas cidades. Para Agostinho, só a história espiritual da humanidade, a história da criação e da queda da redenção, tinha verdadeira unidade e sentido. Esse sentido, porém, se realizava no juízo final, num supratempo localizado para além da história material. O nexo unificador da história estava na meta-história. Por baixo da narrativa espiritual, porém, desenrolava-se a história social, história política e econômica da humanidade. Essa história adquiria algum sentido na medida em que se articulava, ainda que de maneira ambígua e problemática, com a história da redenção. Mas, considerada em si mesma isoladamente, não tinha forma. Não tinha nem unidade nem sentido. Era a sucessão caótica dos impérios e das castas, dos esforços e das derrotas, dos sofrimentos e desvarios da humanidade, na sua luta interminável pelo pão, pelo abrigo, pela segurança e, sobretudo, pelo poder. Essa puta que o pariu tá quente aqui, viu, pessoal? Ô menino. Peraí, deixa eu abrir aqui que ele tá lá fora, pessoal. Ô menino. Oi, professor. Porra, tô suando pra cacete aqui dentro do carro aqui. Vem ali. Deixa eu dar uma andadinha. Tá, senhor. Tudo bem. Desce aí, professor. Toma, pega o celular. Pronto. Vai lá, professor. Toma uma aguinha aí. Eu tenho que fechar aqui de novo. Aí, levanta. Isso. Aí, eu termino aqui. Onde é que o senhor parou? Eita porra, peraí, deixa eu ver quem é aqui. Aí, aqui, ó. Sobretudo pelo poder.
Ah, tá bom, já vi. Beleza. Vamos lá então, continuando. Rapaz, tá tudo suado o livro aqui. Essa ausência... Olá, pessoal, tudo bem? Vou dar continuidade aqui. Essa ausência de unidade é um fato empiricamente comprovável. Civilizações inteiras nasceram, cresceram e morreram, sem ter qualquer contato entre si, deixando vestígios que só vieram a ser desenterrados depois de milênios, saltando sobre muitas civilizações e culturas intermediárias. Ademais, a continuidade histórica não acompanha automaticamente a sucessão biológica das gerações. Depende da transmissão cultural, que é tênue em si mesma e frequentemente interrompida pelas guerras, pelas invasões, pelas catástrofes naturais e pelo simples esquecimento. O fio da história puramente humana não é contínuo, é escandido pela morte. Daí que, até hoje, todas as tentativas de filosofia da história, ambicionando reunir uma visão unificada e num sentido de totalidade o conjunto da experiência humana na Terra, tenham falhado miseravelmente. Chega a ser trágico que o reconhecimento desse fracasso na segunda metade do século XX tenha provocado tanto estupor e desespero. Agostinho, no século IV, já demonstrava que toda visão totalizante da história material está condenada de antemão. No mínimo, porque a história ainda não acabou e ninguém, de dentro dela, pode enxergá-la como um todo ou fechá-la num esquema lógico acabado. Cada novo fim da história, anunciado orgulhosamente pelos filósofos, é só mais um capítulo da história que prossegue e o desmente. De tudo que eu estudei a respeito, a conclusão é inevitável. Agostinho tinha uma visão muito mais realista do processo histórico do que Vico, Hegel, Karl Marx, Comte e tutti quanti. Se descontarmos algumas obras mais recentes que beberam abundantemente em Agostinho, por exemplo, as de Christopher Dawson e Eric Voegelin, A Cidade de Deus ainda é o melhor livro de filosofia da história. Aconteceu que, entre os séculos XIV e XVII, o surgimento dos impérios nacionais rompeu o equilíbrio medieval e espalhou por toda parte a ambição de ganhos fáceis, a corrupção, a imoralidade, as guerras, o banditismo e a desordem. Desesperados e imbuídos do que lhes pareciam o melhor das intenções, vários monges, pregadores e teólogos acharam que estava na hora de acabar com a bagunça e implantar à força o reino de Deus na terra. Notem que a própria igreja nunca tivera ambição tão alta, limitando-se a cultivar os jardins da cidade de Deus, no meio da confusão e do sofrimento da cidade dos homens, dando a Deus o que era de Deus e, no máximo, fornecendo alguma ajudinha espiritual a César, para que cuidasse do que era de César. A separação dos poderes entre igreja e império foi a base mesma do consenso medieval, que se esboroou no instante em que cada pequeno César quis ter seu próprio império e até sua própria igreja. Em resposta ao desmoronamento da ordem cristã, a ambição de muitos líderes e pensadores religiosos subiu ainda mais alto do que a dos Césares. Acima do emaranhado de novos reinos, devia erguer-se, no prazo mais breve possível, o reino mundial de Cristo, a nova ordem mundial. Novus Ordem Seclorum, expressão que remonta a um desses reformadores radicais, o pedagogo João Amós Comênios, 1592 a 1670. Entre eles, havia sábios e loucos, santos e criminosos, organizadores geniais e desorganizadores furibundos. No conjunto,
Sua ação consistiu em tomar nas próprias mãos o chicote da justiça divina e tentar apressar o juízo final. E tão longe estava o mundo da perfeição a que aspiravam, que não viram outro meio de alcançar o seu ideal num prazo aceitável, senão pela violência e por uma anarquia ainda mais completa do que aquela contra a qual reagiam. A reforma luterana, sobrevindo no rasto dessa avalanche, foi, no fim das contas, contra-movimento, que deteve a revolução e permitiu que o cristianismo sobrevivesse em algumas das áreas onde começava a reduzir-se, com 4 séculos de antecedência, a uma espécie de teologia da libertação, com padres enfurecidos pregando a revolução permanente e a matança geral dos ricos. Mas por toda parte em torno, as sementes da revolta continuaram germinando, condensando-se em novas formulações ideológicas e espolcando aqui e ali em morticínios ocasionais, até que viesse a explosão maior de 1789, na França. Pessoal, deixa eu dar uma tomadinha de água aqui, porque esse capítulo ele é o maior de todos e falta apenas 2 páginas, tá? Pode colocar aí mais uns 8 minutinhos aí. Deixa eu só tomar essa aguinha aqui. Nem isso, não dá 8 minutos só. Hoje eu estou em campo, é meu rodízio. Eu estou parado aqui até as 10 horas na rua... como é que chama essa rua aqui? Arthur... eu não lembro. Não lembro o nome da rua. Eu estou aqui no bairro de Pinheiros. Daqui a pouquinho já dá hora da gente... Enquanto isso, estamos aproveitando o tempo. Eu e o professor aqui. O professor foi dar uma andada aqui, que tá um sol desgraçado aqui. E ele tava suando. Bom, vamos lá, continuando. Toda esse barulho de obra que vocês estão provavelmente vazando aí, se tiver vazando, né? É porque eu estou do lado de uma construção civil, ok? Continuando. Toda essa formidável sucessão de efeitos políticos sociais, no entanto, foi nada em comparação com a marca indelével que o advento do messianismo deixou na imaginação e na cultura dos povos europeus. Num relance, o eixo vertical da história tinha virado de cabeça para baixo. A transfiguração geral do mundo, o advento do reino de justiça, que a Bíblia e Agostinho situavam num supratempo espiritual para além da história, tinha sido puxado para dentro da história, tornando-se na imaginação dos revolucionários o capítulo seguinte na sucessão dos tempos, a ser produzido à força pela ação social e política. Mas o fim dos tempos, reduzindo-se a uma fração do tempo destinada a passar e desaparecer, como qualquer outra, conserva pelo conteúdo ideal que a esperança revolucionária nele projetava o vestígio da eternidade. Era como se aquele fragmento especial do tempo estivesse destinado a congelar-se, a ser arrebatado para além do mundo, da geração e da corrupção, como um quadro que fixasse para sempre a imagem do instante. A eternidade enquanto tal, presença simultânea de todos os momentos, como a definia Boécio, a eternidade que abarcava o tempo e da qual, segundo Agostinho, o tempo constituía a imagem imóvel, desaparecera da imaginação ocidental, substituída pela aspiração impossível do instante perpétuo, cristalizado no ar. Essa mudança foi uma ruptura total e radical da cultura europeia como a cultura do tempo, o que vale dizer, com a estrutura da realidade. Precisamente na época em que o progresso das ciências naturais começava a fornecer as observações e medições mais precisas dos dados materiais em torno,
a inteligência se tornava incapaz de articulá-los com a ordem do real. Daí o contraste patético entre a qualidade crescente da investigação científica e a proliferação de filosofias pueris, montadas em cima de contradições e impossibilidades patentes, e tão pretensiosas nas suas ambições quanto ingênuas, e desprovidas do menor senso crítico ao lançar os alicerces de barro de suas construções, supostamente eternas. O mito do instante perpétuo está por baixo da paz eterna de Kant, no fim da história de Hegel, da democracia plebiscitária de Rousseau, da lei dos três estados de Comte, da ideologia cientificista materialista do progresso e, é claro, da teoria marxista da história como luta de classes destinada a desembocar no esplendor do milênio proletário. Mas estar por baixo significa estar invisível. Nenhuma dessas concepções filosóficas examina criticamente o instante perpétuo. Se o examinasse, veria que era uma abordagem boba sem par. Ele não é um conteúdo dessas filosofias. É a premissa inquestionada, intocável, em cima da qual se erguem, inconscientes da sua presença, como castelos construídos sobre um buraco sem fundo. Assim, todo... Opa, professor. Ô, menino, já dei uma passeadinha. Vai um pouquinho mais pra lá, senta mais pra lá, senta. Peraí. Fecha. Aí. Passa pra mim o livro. Deixa eu terminar de ler esse pedacinho aqui que eu já andei. Tomei uma aguinha, tomei minha água tônica. Já dei meus peidinhos. E agora vamos lá. Onde você parou? Parei no buraco sem fundo. Porra, buraco sem fundo. Eita peste. Buraco sem fundo. Buraco sem fundo, buraco sem fundo, buraco sem fundo, buraco sem fundo. Achei. Aqui. Assim, toda a vivência moderna do tempo histórico... Ah, eu já sei o que você está lendo aqui. Eu lembrei do que eu escrevi. Foi quando eu estava falando sobre a contradição da falsa premissa, né? Que o pessoal mantém aí sobre o perpétuo. É isso aí mesmo que eu li? É isso aí mesmo, professor, que o senhor escreveu. O senhor tá bom de memória, hein? Porra, faz 50 anos que eu falo isso. Se eu não souber o que está escrito, então o que eu vou saber, hein? Vamos lá, então. Assim, toda a vivência moderna do tempo histórico foi determinada pela autoridade onipresente e invisível de um ilogismo cretino. Protegido ao mesmo tempo pelo manto sacral de sua origem religiosa, o mito do apocalipse intratemporal ganhava ainda mais força por se tornar, através das ideologias do progresso e da revolução, o instrumento por excelência para destruir a religião estabelecida. Substituída a eternidade pela imagem hipnótica do instante perpétuo, da mesma medida que Deus e o juízo final já não podia ser concebido, senão através das expectativas messiânicas da justiça social, a ser implantada no mundo por meio do genocídio sistemático. Foi assim que a ideologia dos... Pessoal, deixa eu só explicar aqui rapidinho para você, fazer o resuminho do resumo, porque isso aqui é um resumo que eu fiz para tentar explicar aquela pergunta que eu fiz no início. O resumo é o seguinte, pessoal. O comunismo, ele acha que o Estado é Deus e que ele vai fazer a justiça final no mundo com os próprios homens. E eles querem fazer o mais rápido possível. Por isso que eles vão saindo matando quem discorda do comunismo. Então, eles acham que é na Terra mesmo que faz a justiça, e a justiça, eles são os justiceiros. Eles acham que cada um deles é um deusinho. É isso aí. Foi assim que a ideologia dos mais descarados e brutais se elevou às alturas, não digo de uma religião, mas da própria autoridade divina. Essa mudança afetou tão profundamente a imaginação ocidental que nem a própria religião escapou da sua influência, cacete. A confusão entre eternidade e instante perpétuo
paramentada como ideologia da história, como teologia da história, perpassa todo o pensamento católico, que levou ao Concílio Vaticano II. E através dele, agindo desde dentro, em parceria com os inimiguinhos de fora, destruiu o que pôde da autoridade da igreja, porra. Mas, pessoal, se perguntar hoje sobre o que diabo é um instante perpétuo, pessoal, sinceramente, ninguém tem capacidade cognitiva nem para entender a etimologia da palavra instante, hein? Tá difícil, pessoal, tá difícil. Hoje, falta de estudo, de conhecimento, proliferou aí o emborrecimento e a confusão. Tá bem complicado vocês que estão aí embaixo aqui ainda, hein? Hoje em dia ainda, bilhões de pessoas no mundo, independente de suas crenças ideológicas, já não pode conceber o bem, senão sob a forma de uma sociedade futura. O pecado, senão como a oposição ao advento dessa sociedade. E a eternidade, senão como algum tipo de justiça social. Concepção varia, hein? Mas elas devem ser alcançadas no instante perpétuo do século seguinte, do milênio seguinte, ou sabe-se lá quando esses cornos vão querer saber. Como, porém, os instantes passam e o futuro jamais chega, porque continua futuro por definição, tá? Ninguém pode olhar para trás e confessar os pecados e crimes hediondos que cometeu para alcançá-los. Gente, o culto invisível do instante perpétuo não apenas absolve por decreto tácito as matanças, os genocídios, o horror, a desumanidade dos regimes revolucionários, mas dá a todos os ativistas do mundo a licença para continuar oprimindo e matando indefinidamente, porra. Sempre em nome das lindezas hipotéticas de um futuro impossível. Hein? Pois é, pessoal, essa é a força intrinsecamente anti-humana e diabólica que faz as multidões servirem ao mal em nome do bem. Que Deus proteja vocês do comunismo, tá? Terminamos a leitura de hoje. Obrigado, viu? De ficarem aí e escutarem tudo que nós falamos aqui. Agora vocês pegam e põem em prática e passa para mais pessoas. Compartilhe o canal, dá o like, faz tudo aquelas porra que você já sabe que tem que fazer. E faz, hein, porra? Faz para ajudar o menino aqui, que o menino aqui, ó. E nós estamos suando igual cabrito dentro dessa porra desse carro aqui com um sol de 31 graus. Tá bom? Nós fechamos aqui para ver se para ver se diminui, né, professor, o barulho. Mas tá, agora a gente já pode abrir. Abre aí, professor, o vidro. Aí. Onde que abre? Aqui, aperta o botãozinho aqui, né? Pera aí, liga aí assim, aperta o botãozinho. Aí. Isso, agora tá. Aí, você quer uma aguinha? Ó, quero sim. Eu quero. Você quer uma aguinha, professor? Eu quero sim. Então, beleza. Toma aí, professor.